Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo e dos concursos, tudo aqui compiladinho para você que queria fazer igual o ministro Barroso e aposentar logo, mas lembrou que antes de aposentar tem que passar no concurso. E essa semana tá muito movimentada, mas tá estranho, achei um monte de notícias atípicas. Além da aposentadoria do ministro Barroso, tem aposentadoria no boxe, tem também o Lula e o Trump ficando cada vez mais próximos, mas tem também a ministra Esther Dweck dando um banho de água fria nos concurseiros, sem falar, é claro, na fraude nos concursos que foi desmantelada pela Polícia Federal. Então, marca texto na mão e bora para notícias, pras notícias. E a essa altura vocês já entenderam, a gente sempre começa com o cenário político e essa semana marcou a vitória da moral, dos bons costumes, do relacionamento tradicional, porque o Papai Lulo e o Donald J. Trump, o Laranjão, presidente dos Estados Unidos, estão cada vez mais românticos, cada vez mais próximos, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Papai Lulo, afirmou na quinta-feira que o líder norte-americano Donald Trump defendeu durante uma ligação entre os dois no início da semana que pintou uma química. Isso aqui é mais do mesmo. Os presidentes conversaram por ligação na última segunda-feira por cerca de 30 minutos. Eu só falo no telefone com tanto tempo assim com a minha esposa, hein? O encontro teve um tom amigável e foi positivo, segundo integrantes do governo. O pessoal dessa geração mais recente deve ter ficado assustado, né? 30 minutos de ligação, meu Deus do céu, que o pessoal tá acostumado a dar chuva de like no Instagram, reagir aos stories, curtir foto antiga, mandar foguinho. Calma, geração Z, geração Y, nem sei mais. Pessoal, ó, mostrando que essa proximidade à moda antiga é o que colhe frutos mesmo. Aprendam, olha só, primeiro pintou uma química, fizeram um aceno, agora estão conversando por 30 minutos, daqui a pouco estão pegando um cineminha e tudo fica resolvido entre Brasil e Estados Unidos. Mas falando sério, eu tô um pouco aliviado, ou melhor, tô bastante aliviado, não tô nem um pouco interessado em briga entre Lula e Trump, independentemente de política, independentemente das suas convicções políticas, eu acredito que ninguém se beneficia de uma briga entre os dois países que historicamente sempre se deram bem. E ainda para completar, o Trump aí essa semana já voltou a brigar com a China, então tomara que eles fiquem lá brigando entre eles e deixem a gente bem tranquilos aqui, para a gente conseguir ficar tranquilo, ficar numa boa, porque com estabilidade a gente pensa em coisas boas, pensa em crescimento econômico e quero crer eu em mais concursos. E ainda no cenário político, a Câmara dos Deputados decidiu colocar as manguinhas de fora e está querendo adiar a votação da reforma administrativa. E eu confesso que eu não sei se isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim. E aliados de primeira hora do presidente da Câmara, Hugo Mota, reconheceram que o timing não ajuda e que dificilmente o texto prosperará antes das eleições de 2026. Há a compreensão de que é praticamente impossível votar uma medida dessa natureza com uma eleição na porta. Tá aí, ó. Pessoal que adora ficar defendendo político, que adora falar que não sei quem, político A ou político B é maravilhoso, acorda, galera. Pelo amor de Deus, o pessoal não tá nem aí pra reforma. A ideia não é acabar com privilégios, melhorar o Brasil. A ideia é, eleição ano que vem, eu quero garantir a minha reeleição. Então, pelo amor de Deus, sempre que eu vejo o pessoal defendendo político com unhas e dentes, eu falo, deixa de ser bobo. O pessoal só pensa em voto. E é por isso que eu tô falando que eu não sei se essa notícia é boa ou ruim. Porque o pessoal tá querendo adiar, o pessoal da Câmara tá querendo adiar essa votação, não é porque eles acham ela oportuna ou inoportuna, é porque eles acham que ela pode atrapalhar as eleições. Aí eu fico pensando, se essa votação, se esse tema ficar para 2027, depois das eleições, num período ali que o pessoal já não tá tão preocupado ainda com uma nova eleição, porque ela ainda tá longe, talvez eles coloquem ainda mais as manguinhas de fora e tentem passar medidas ainda piores. Então eu não sei. Acho que nesse momento eu tô mais assim recorrendo à reza forte, a um santo forte para poder acreditar que a gente possa sair dessa reforma administrativa com poucos prejuízos, se é que a gente pode falar assim. E sempre que eu toco em assunto de política aqui, vem alguém comentar falando que eu defendo o lado A, lado B, que eu sou de esquerda, de direita, de bandinha. Pessoal, a verdade é que eu só me importo com a aprovação de vocês. Da mesma maneira que o pessoal pensa em votos, eu só quero fazer, dar as minhas aulas, elaborar os meus materiais para que vocês possam passar a virar meus colegas logo, serem procuradores. E para isso, eu preciso mostrar para vocês a plataforma que eu desenvolvi
pensando em ajudá-los nessa trajetória. joaomarceloliveira.com.br. Olha a carinha dela aí, eu adoro mostrar essa plataforma, acho ela muito bonita, a gente consegue monitorar aqui os próximos concursos de procuradoria. Se você quiser fazer parte do ecossistema, pode estudar comigo aqui, ó, para os concursos da AGU, ó, tem as aulas já disponíveis, todos os materiais, mentorias ao vivo, já tivemos 4 encontros, teremos mais 4 no mínimo, ou se você quiser só fazer parte aqui da plataforma, tem plano anual, tem plano mensal. E aqui, ó, você tem acesso a diversas ferramentas, pode acompanhar os seus simulados, claro, olha só, você vai registrando como é que você está nas disciplinas para saber onde é que você tem que estudar mais, e aí de posse desses dados, você pode vir aqui no calendário, ó, cria suas tarefinhas micro aqui, ó, sexta-feira, você pode ter, já era para você ter estudado lei seca, questões de direito administrativo, revisar direito administrativo. Supomos aqui que nas suas metas macro, que são na direita, você está focadão na AGU e pode montar aqui o seu cronograma de estudos. E tudo isso, ó, vira um painel de desempenho para você ver quanto tempo você está estudando. Aqui esse aluno que na verdade sou eu que fico simulando isso aqui para mostrar para os alunos. Andei dando uma vacilada que não estou inserindo muitos dados, ó, mas antes, quando eu fazia para mostrar para os alunos, ó, dá para comparar semana a semana, quanto tempo, como é que você esteve de tarefa, como é que você estudou. É uma plataforma que ainda precisa se desenvolver bastante. Nós vamos desenvolver isso aqui conjuntamente, só que eu preciso da ajuda de vocês, que vocês acreditam nessa ideia. E o que eu posso dizer é que quando essa plataforma estiver bastante robusta, isso aqui até, ó, não sei se vocês perceberam, é meio que um spoiler de coisas assim que estão para chegar na plataforma, eu sempre honro as pessoas que acreditaram em mim. Então, te convido a conhecer joaomarceloliveira.com.br. E agora a gente sai do cenário político e vem para o mundo dos concursos, infelizmente, com uma notícia péssima. A Polícia Federal fez na quinta-feira uma operação contra uma organização criminosa que fraudava concursos públicos. 3 pessoas aprovadas em concursos foram afastadas dos cargos. E posteriormente a gente começou a ver aqui que era uma fraude que já incluía até provas de vestibular, provas de diversas bancas, CNU de 2024, TCE do Pernambuco, teve até prova de polícia civil, um negócio feio mesmo, viu? A operação, batizada de última fase, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas e prendeu 3 pessoas suspeitas de liderar a organização criminosa. A PF afirma que o grupo fraudou concursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Universidade Federal da Paraíba, Polícia Civil de Pernambuco e Alagoas, além do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos de 2024. Parte de mim quer fazer uma piada com isso aqui, sabe? Mas eu fico pensando às vezes na pessoa que no seu NU de 2024, por exemplo, ficou por uma questão. Então, se não tivesse esses fraudadores, muito provavelmente ele passaria. Naquela pessoa que vê uma notícia dessa e fica tão chateado, pensando, caramba, cara, já é difícil ficar estudando, já estudo tanto, tô com a bunda até quadrada de tanto estudar, e vem pessoas aqui, pegam as vagas, dá um desânimo mesmo, joga a gente um pouco para baixo. E se você tá assim com essa notícia, se você tá para baixo, se você tá desanimado depois disso, o que eu posso dizer para você é: o mundo não é uma coca gelada. Fraude existe desde que o mundo é mundo, porque existem pessoas desonestas. As pessoas passam e sempre passaram, apesar desses golpistas. Então, continue estudando. Até porque, que outra opção você tem? E eu bem que queria trazer uma notícia boa depois dessa, mas está difícil, porque a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, acompanhou no domingo, dia 5, as provas do CNU 2025 em Brasília e adiantou novidades sobre os concursos federais de 2026. A titular da pasta reafirmou que não haverá uma nova edição do concurso nacional unificado no próximo ano, destacando que serão concedidas poucas autorizações para novos concursos do Executivo Federal. Estou lançando aqui uma corrente de oração para que as poucas autorizações que venham incluam novos concursos da AGU, que a gente está esperando, se Deus quiser, e o nosso MGI, nossa ministra Esther Dweck, autorizar, saia mais tardar no ano de 2026. Mas cuidado com isso aqui. É lógico que é uma notícia ruim, e desde o início eu tenho falado com vocês que questões econômicas, até uma questão política mesmo do governo, poderiam levar a uma negativa desses novos concursos. A gente sempre tratou aqui com muita clareza, falando que não era algo certeiro de acontecer.
acontecer. Mas vamos trabalhar com o pior cenário possível. Digamos, não estou falando que isso aconteceu ainda nem que vai acontecer, mas digamos que realmente sejam negados novos concursos da AGU. Independentemente disso, é momento de estudar. O melhor momento para você se preparar para provas é quando o edital dela sequer está aberto, quando sequer se fala desse concurso. Os concursos da AGU têm uma média aí, por carreira de umas 15, 16, às vezes até 17 matérias para você estudar. É muita coisa. Quando eu comecei a estudar e eu passei na PGF de 2013, eu sequer pensava, sequer ouvia falar qualquer coisa de prova da AGU. E é por isso que eu passei. Apesar de não ser uma notícia legal, é hora de seguir estudando. Se não vier em 2026, vem em 2027, vem em 2028, uma hora vem. E se o caso, se você está feliz, aprovado na AGU em qualquer procuradoria, segue estudando. Se não vier, alguma PGE, alguma PGM vai sair em 2026, 2027 e pode ser a sua chance de ser aprovado. Por outro lado, quem quer morar no Rio, aí sim essa pessoa está com uma notícia excelente, porque vem aí uma nova oportunidade, que a Procuradoria Municipal do Rio de Janeiro, a PGM-RJ, publicou um despacho que autoriza a contratação da FGV para a organização do seu próximo concurso. De acordo com o documento, a FGV será responsável pelo planejamento, organização e realização do 9º concurso público para ingresso na classe inicial da carreira de procurador do município da PGM-RJ e 4º concurso para ingresso na classe inicial para a carreira de procurador da Câmara. Semana passada a gente falou aqui sobre o edital da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, agora a gente está falando da PGM, excelentes oportunidades, mas é uma prova muito específica, já começa com a prova escrita geral, depois tem prova discursiva, então assim, uma prova totalmente diferente, banca própria e tudo mais, mas é aquela coisa, vai ser difícil? Vai, mas é justo que muito custe, o que muito vale, porque é claro que é uma excelente carreira. E agora a gente sai do mundo dos concursos e vem para a nossa coluna do dia a dia, porque o nosso campeão, o Acelino Popo Freitas, decidiu se aposentar do boxe. Acelino Popo Freitas anunciou sua aposentadoria dos rings na segunda-feira durante uma entrevista coletiva para o Fight Music Show 7. Sem segurar as lágrimas, Popó fez um forte desabafo sobre a luta contra Vanderlei Silva no fim de setembro e os desdobramentos da confusão generalizada, aquela vergonha, aquela pancadaria que as duas equipes protagonizaram. O boxeador, que completou 50 anos no último mês, disse que agora pretende se dedicar à família. Popó, você me desculpa, mas você se aposentou tem tempo, tá? A sua carreira como boxeador profissional é excelente, vitoriosa, tetracampeão mundial. Mas ficar lutando contra o Whindersson Nunes, Kleber Bambam, Diego Alemão, ex-marido da Sabrina Sato, você tá de brincadeira, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas eu te entendo, Popó, tem problema nenhum não. Toda vez que eu saía de uma prova e que eu tomava um cacete, lá ele, eu também falava, não quero mais saber disso aqui não, vou me aposentar dos concursos. Então calma, segura a mão aí, dá uma pensada direitinho, quem sabe aí você não volta, mas pô, faz umas lutas pelo menos com outros ex-lutadores, sem briga no final, que aí fica um negócio muito mais legal de se ver, beleza? E mais uma aposentadoria notória, agora no mundo jurídico, o ministro mais classudo do STF, mas que não usa peruca, Luiz Roberto Barroso, decidiu se aposentar. Ele anunciou que deixará o Supremo Tribunal Federal antes do prazo legal, encerrando uma trajetória de mais de 12 anos na corte. A decisão, que vinha sendo amadurecida desde sua saída da presidência do tribunal, foi comunicada e já movimenta os bastidores do governo, até porque, né, o pessoal quer saber quem vai para a vaga dele. Barroso fez um discurso emocionado e foi aplaudido de pé pelos outros ministros no final. Gostem ou não do ministro Barroso, concordem ou não com suas posições políticas e jurídicas, a verdade é que ele esteve presente em diversos momentos históricos do STF. Antes mesmo de integrar a corte, ele fez a sustentação oral, naquele caso sobre o reconhecimento da natureza de entidade familiar das uniões homoafetivas. Ele também teve participação destacada em temas sobre os contornos do foro privilegiado e da responsabilidade das redes sociais sobre os conteúdos postados pelos usuários. Mas eu particularmente considero como mais histórico, mais marcante, esse momento aqui do ministro Barroso. Nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra no tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui.
Não tem ideia, não tem patriotismo, tá sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é o Supremo Tribunal Federal. Presidente, estou com a palavra. Estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Estou com a palavra e continuo, presidente. Suspensa ou não está? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, suspensa a sessão. E a nossa equipe de reportagem até tentou entrar em contato com o agora ex-ministro para pedir uma declaração, o que ele poderia falar aqui exclusivamente para os meus inscritos do canal, e que ele respondeu: me aposentei, mané, não me amola. E para finalizar, uma notícia totalmente excelente para você que só faz prova já pensando no after, que o neurocientista britânico David Nutt, diretor científico da GABA Labs, criou a primeira cerveja capaz de provocar os efeitos positivos da embriaguez sem os impactos negativos do álcool. Minha cabeça bugou aqui com os efeitos positivos da embriaguez. Segundo o neurocientista, esse é o segredo de suas criações. Elas só ativam o GABA, que diferentemente da dopamina e endorfina, não gera agressividade, vício ou ressaca. Então a pessoa só fica falando para todo mundo que ama, então beleza. Então tá aí a solução para você que quando faz prova sai pé da vida e se sentindo extremamente burro e quer afogar as mágoas, mas no outro dia. Continua acordando, se sentindo burro, mas com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Agora a gente vai acordar só se sentindo burro depois de uma prova, que a gente vai mal. E aí a gente chega ao final de mais um Jornal Grifado, e como hoje é dia das crianças, mas as crianças têm que brincar em vez de ficar estudando para concurso público, eu não vou falar nada porque eu espero que a gente não tenha nenhuma criança aqui no canal. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.